Bom dia a todos e todas e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2024 da ISA-CETEP. As declarações contidas nessa apresentação relativas à perspectiva dos negócios da ISA-CETEP, às projeções e ao seu potencial de crescimento constituem-se meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças do mercado, no desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos executivos da companhia, Rui Chamas, diretor-presidente da ISA-CETEP, junto com Carissa Portela Cristal, CFO da ISA-CETEP e demais diretores da companhia. Passarei agora a palavra ao Sr. Rui Chamas. Bom dia e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da ISA-CETEP. Meu nome é Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, e estão comigo hoje diretores executivos para apresentar os resultados publicados na data de ontem e trazer uma atualização sobre os principais temas da ISA-CETEP. Por favor, avancemos para o slide número 3. Iniciamos 2024 reafirmando nossa estratégia de geração de valor sustentável, que é fundamentada em 3 pilares que norteiam todas as decisões da administração da companhia. Criar impacto social e ambiental positivo, assegurar a longevidade corporativa e gerar valor sustentável aos nossos acionistas. Como um dos resultados da nossa estratégia, destaca o retorno da nossa ação preferencial TRPL4 ao Ibovespa. O principal índice da B3 recebeu de volta a ação TRPL4 desde janeiro de 2024. Atualmente, fazemos parte deste índice importante, bem como do IBRX 100, o ISE e o ICO2, pelo segundo ano consecutivo. Além disso, nossa ação passou também a compor a nova carteira IBSD, que foi criada na B3 com ações que pagam dividendos. Destaco a gestão eficiente da dívida, tema que será abordado em maiores detalhes pela nossa CFO, Carissa Portela Cristal. Concluímos a liquidação da 5ª emissão de debêntures em fevereiro desse ano, nossa última emissão que possuía covenants financeiros. Com isso, nenhuma outra emissão da companhia possui covenants financeiros, o que demonstra a solidez, o valor e a credibilidade que a ISA-CETEP possui no mercado de capitais. Além disso, realizamos a 15ª emissão num montante de 1,3 bilhões de reais. Os destaques dos números financeiros ficam por conta da receita líquida com crescimento de 24,3%, do EBITDA consolidado da companhia, que cresceu 21,4%, e do lucro líquido, que cresceu 33,7%, atingindo 409 milhões de reais. Os investimentos que têm tido parte importante do nosso compromisso de geração de valor cresceram 53,6% no período, atingindo o valor recorde de 835 milhões de reais, recorde para um único trimestre na nossa companhia. Seguimos então para o próximo slide, onde eu vou aprofundar nesse ponto. Começo falando sobre nosso projeto de reforços e melhorias, que receberam investimentos de 243 milhões de reais no trimestre, um crescimento de quase 20% em relação ao mesmo trimestre de 2023. No período, a companhia substituiu 449 equipamentos ante 191 no mesmo período do ano passado, que representa um crescimento de 135%. Como podemos observar no gráfico à esquerda, o volume investido nesses projetos vem aumentando nos últimos anos, e entre 2021 e 2023 cresceu 82% ao ano. Atualmente, nossa carteira de projetos autorizados pela ANEEL compreende investimentos totais de aproximadamente 5 bilhões de reais, programados para serem executados ao longo dos próximos 5 anos. Esses projetos representam uma relação RAP-CAPEX entre 12% e 17%. Vale lembrar que as demandas de investimentos em reforços e melhorias estão mais concentradas em contratos renovados, assim como no contrato 059,
que hoje representa a nossa concessão no estado de São Paulo. Já os investimentos em projetos Greenfield, que garantem longevidade da companhia com taxa de retorno de 2 dígitos, estão representados no gráfico da direita. O montante investido voltou a crescer, principalmente devido ao avanço nas obras do projeto Minuano e Riacho Grande e da preparação para o início das obras do projeto Piraquê, que foi vencido no leilão de junho de 2022. No total, temos 7 projetos em construção, com investimento remanescente de cerca de 10 bilhões de reais e que, quando energizados, habilitarão o recebimento de 972 milhões de RAP adicional. Vale lembrar que a nossa eficiência média histórica em relação ao CAPEX ANEEL é de 35%, e na média a gente conseguiu antecipar os nossos projetos em cerca de 7 meses. Acrescento que a companhia possui um compromisso de investir cerca de 15 bilhões nos próximos 5 anos, que é o total dos 5 bilhões de projetos de reforço e melhoria e os 10 bilhões dos projetos licitados, os 7 projetos licitados que acabo de comentar. Com isso, nossa postura responsável e disciplinada na alocação de capital pautou a decisão de não participar no leilão que aconteceu em março desse ano na sede da B3, movimento que pode ter surpreendido alguns de vocês, mas é absolutamente coerente com tudo aquilo que temos comentado ao mercado. Passo agora a palavra a Carisa Portela Cristal, nossa CFO, que explicará em detalhes os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024. Carisa, por favor. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Começo a minha apresentação no slide 5. A receita líquida total da companhia cresceu 24,3% no primeiro trimestre de 2024, para 1.108 milhões. Esse crescimento foi liderado pela recomposição da RBSE e por eventos operacionais, como entrada em operação de projetos Greenfield e de reforços e melhorias, que tivemos aproximadamente 68 projetos entrando em operação, bem como o reajuste da inflação no período. No primeiro trimestre, a receita líquida, considerando as controladas em conjunto, foi de 225 milhões maior que o mesmo período no ano anterior, totalizando 1,2 bi. O crescimento da receita das controladas em conjunto ocorreu principalmente pela energização gradual do projeto Ivaí, que foi iniciado no ano de 2022. Podemos passar para o slide 6. Os custos e despesas totais, com pessoal, manutenção, serviços e outros, os chamados PMSO, cresceram 10,7% no primeiro trimestre de 2024, principalmente devido ao aumento no quadro de colaboradores e maiores despesas de manutenção, para suportar o crescimento da companhia. Adicionalmente, também tivemos os acordos coletivos assinados no segundo semestre de 2023. Excluindo do PMSO o evento não caixa, referente ao aumento de 9 milhões na provisão do passivo atuarial, aquela que está relacionada à nossa previdência privada, a variação do período teria sido de aproximadamente 6%. Com isso, a margem operacional da companhia, medida pelo PMSO sobre a receita líquida, excluindo o RBSE, atingiu 34,7% no primeiro trimestre de 2024. Neste trimestre, o EBITDA consolidado cresceu 21,4%, totalizando 897 milhões. E o EBITDA das nossas empresas controladas em conjunto cresceu 5,1%, totalizando 162 milhões. Dessa forma, o lucro líquido da companhia cresceu 33,7%, no total de 409 milhões, e foi explicado principalmente pelo aumento da receita líquida e pela maior representatividade da equivalência patrimonial, tendo em vista a entrada em operação de parte dos nossos projetos de controladas em conjunto. No próximo slide, eu trago a foto de endividamento da companhia. Encerramos o primeiro trimestre de 2024 com uma dívida bruta de 10,4 bilhões e uma dívida líquida de 8,1 bilhões. Com isso, o índice de alavancagem da companhia, medido pela dívida líquida sobre EBITDA, terminou o período em 2,29 vezes. Alguns eventos marcaram o primeiro trimestre de 2024. Destaco aqui a liquidação da quinta debenture, a nossa única emissão no mercado de capitais que ainda apresentava covenants financeiros. Como bem colocou o Rui, o fim dos covenants demonstra o valor e a credibilidade que a companhia possui para acessar o mercado de capitais na captação de novas dívidas.
Assim, a companhia passa a ter covenants financeiros válidos apenas nos financiamentos junto ao BNDES, que hoje totalizam 592 milhões. Efetuamos também a 15ª emissão de debêntures no montante de 1,3 bi, que foi realizada no primeiro trimestre de 24. Essa emissão teve uma sobredemanda da oferta inicial que possibilitou uma compressão da taxa estimada. A companhia vem reduzindo o custo médio nominal da dívida, que no primeiro trimestre de 24 ficou em 10,51%. Com a 15ª emissão, houve o rebalanceamento da nossa dívida, que permanece majoritariamente indexado ao IPCA. Atualmente, o IPCA é indexador de aproximadamente 60% da dívida. Lembro que a ISA-CETEP segue avaliando constantemente a sua estrutura de capital e oportunidades de crescimento, com o objetivo de maximizar a geração de valor para o acionista. E para finalizar a minha apresentação, vamos para o slide 8. E como o Rui comentou no início da nossa apresentação, voltamos a compor o índice Ibovespa em janeiro de 2024. Na prévia da carteira anunciada em abril, aumentamos o peso da nossa ação no índice. Como vocês sabem, o Ibovespa é o principal índice da B3 e é composto pelas ações mais líquidas do mercado, de forma que voltar a compor a sua carteira representa uma conquista para a ISA-CETEP. O gráfico superior mostra o avanço da liquidez da nossa ação preferencial desde o primeiro trimestre de 23, atingindo um ADTV, ou volume financeiro de negociação médio diário, de 54,2 milhões no primeiro trimestre de 24. Com isso, nosso índice de negociabilidade, calculado pela B3, avançou 15 posições nos últimos 12 meses, sendo a 75ª ação mais negociada da B3 em março de 24. Concluo minha apresentação destacando o nosso compromisso em equilibrar os investimentos da companhia e o nosso crescimento, e um bom nível de distribuição de proventos para gerar valor aos acionistas. Vale destacar que, em dezembro, anunciamos a distribuição de 1,4 bilhões em JCP, que foram integralmente pagos no mês de abril de 24. Os proventos distribuídos, em conjunto com a valorização das ações, resultam em um retorno total ao acionista de 25% ao ano. Ressalto ainda que mantemos a nossa prática de distribuição de proventos que prevê a distribuição de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. Encerro a minha apresentação aqui e devolvo a palavra para o Rui. Obrigado, Carisa. Gostaria de trazer agora para vocês uma atualização sobre nossa agenda ASG. Passemos ao slide número 9, por favor. Começa nossa conversa sobre ASG reforçando a mensagem de segurança é um valor inegociável para nós. E a companhia realiza constantemente uma série de ações estruturadas com planejamento de evolução contínua, visando melhorar a performance de segurança e dar sustentação aos resultados que temos obtido. Destaco ainda as seguintes conquistas no escopo ASG. Conquistamos 2 certificações importantes para a companhia, a ISO 14001 em subestações que estabelece padrões internacionais de sistemas de gestão ambiental, e a ISO 55001 que atesta a conformidade da companhia com a integração na gestão de ativos nas suas operações. Foi realizada a reforma do Estatuto Social para adequar as melhores práticas de governança corporativa. A companhia recebeu nota B no CDP, no questionário de mudanças climáticas, e nos ecoindicadores tivemos a seguinte evolução. As perdas de gases SF6 apresentaram um crescimento de 25% quando comparado ao primeiro trimestre de 23. A companhia já realizou ações que visam a eliminação desses vazamentos e desenvolvimento de soluções com foco nos ativos que apresentam maior índice de perdas de gás, e seguiremos buscando uma evolução. No período, houve também um aumento de 11% no consumo de energia, justificado pela energização de novos projetos e obras em reforços e melhorias. Já em relação ao consumo de água, reduzimos em 29% em comparação ao primeiro trimestre de 23. Uma das principais iniciativas para diminuir o consumo de energia é a construção do primeiro projeto solar próprio em uma das nossas subestações. Com esse projeto, que será concluído ainda em 2024, estimamos uma redução do consumo de aproximadamente 900 mil kWh por ano. Por fim, para concluir a apresentação, passemos ao próximo slide, por favor. Sintetizamos no slide 10 os valores que permeiam a estratégia da ISA-CETEP, bem como os temas abordados durante a apresentação, que tem como objetivo maximizar a geração de valor sustentável para todos os nossos acionistas e demais stakeholders. Do lado da inovação,
Fomos a primeira empresa a construir e operar uma subestação digital, modelo que atualmente faz parte dos nossos novos projetos. Também fomos pioneiros no uso de drones para a supervisão 100% das nossas torres e temos orgulho de dizer que fomos a primeira empresa a construir e operar um projeto de armazenamento de energia em larga escala, usando baterias. Seguimos buscando novas oportunidades de inovação e buscando mais oportunidades de negócios, mirando o leilão de reserva de capacidade, onde enxergamos que projetos de baterias poderiam atender necessidades de um sistema cada vez mais complexo e neural, caso assim a regulação permita. Como mencionei no início da apresentação, nossa disciplina de alocação de capital, nosso compromisso com o crescimento, que já está contratado, foram a base da nossa decisão de não participar do leilão de março. Acreditamos que essa decisão nos traz maior segurança na manutenção do nosso rating AAA na escala nacional de dívida, que nos permite continuar captando recursos a custo competitivo e gerar valor ao nosso acionista. Também falamos sobre a revisão tarifária periódica do nosso contrato original, contrato 059, que irá acontecer agora em junho. Entre outras atualizações, como por exemplo a remuneração dos custos de operação e manutenção, OIM, que premia a eficiência ao nos reconhecer como benchmark, recebendo um prêmio sobre os nossos pares, reconhecerá também os investimentos nos projetos de reforço e melhorias realizados de forma eficiente e disciplinada nos últimos 5 anos. Esses investimentos são remunerados e, uma vez que não adicionam custo à nossa estrutura, possuem uma rentabilidade elevada e uma capacidade de forte geração de caixa. Assim, finalizo a apresentação